Olá pessoal, vamos para a aula bônus 3. Falei para vocês que na próxima aula iríamos ver o List View 1, né? Que é este aqui. Só lembrando que nós já vimos a parte de teclado, né? De determinados campos. Vimos a parte de colocar cores, tá? E maiúsculas. E a inicialização. Agora nós vamos ver os nossos registros como se fosse a própria planilha. Essa parte de listar registros. Eu criei, né? Eu dou um duplo clique aqui na List View depois que eu crio. Eu vou ensinar vocês a criar daqui a pouco e vamos ver dentro dela como é que a gente descreve, tá? Então depois que você criou a List View, você vai criar uma lista de registros. Tá aqui, ó. Quando você tem a List View, você já cria listar registros. Colocamos o Application Screen Updating False, né? Que você já sabe que é para não ficar aquela tremedeira na tela, né? Quando ele estiver executando. Depois nós vamos declarar as variáveis item, né? Com o valor de list item, ou seja, ele vai pegar o valor que está lá na list item e vai jogar para a variável item. Vai criar também a variável i como inteiro. Antes, só um detalhe sobre declarações. Nós vamos utilizar o DIN, que é a instrução. Isso vocês também já sabiam, eu já tinha comentado com vocês, só estou relembrando, tá? E ela pode ser no procedimento, que é o caso aqui. Eu geralmente não tenho usado para módulo, ou seja, eu não tenho usado para todo o código, né? Então eu uso dentro de cada procedimento, tá? Então foi criado aqui essas variáveis. Depois eu seto as configurações do List View. O que é setar as configurações do List View? É você dizer o que você vai querer naquele local e o que você vai fazer. Então, no List View ele já vem com cabeçalho. Então, mando limpar esse cabeçalho, tá? Que é o listview.columnheaders.peer. Então, eu estou limpando as colunas de cabeçalho. Estou limpando também as linhas, né? Certo? Do List View, falo que grade eu quero retirar. Se eu quisesse colocar grade, ele seria true, então eu coloquei como falso para retirar essas grades. Se você quiser colocar grade no seu List View, tudo bem, sem problema nenhum. Eu informo que a List View é um relatório como listview.view igual a lvw report. Só você digitando que vai aparecer aqui. E você coloca LVW Report. Ele está dizendo que a List View é um relatório. Depois eu seleciono todas as linhas da List View. É isso que eu falo aqui, tá? Esse List View .checkbox true, tá? É para ele aparecer uma caixinha aqui do lado. Se eu colocar true, ó, só para vocês verem. Então eu vou executar aqui. Ó, ele aparece desse jeito para mim, certo? Estão vendo? Ó, agora, saindo daqui, se eu colocar aqui o checkbox, listview.checkbox, ó, eu vou pegar, vir aqui agora, executar, ele aparece essa caixinha. Eu não quis usar dessa forma, existe forma de você pegar, por exemplo, clicar aqui, ele já selecionar e fazer alguma coisa. Não é o meu caso, eu não fiz isso, tá bom? Mas dá para fazer. No meu caso eu não fiz não, tá? Voltando aqui, vamos comentar, né, para não valer. Então, depois que ele fez essa parte de setar as configurações do List View, ele vai definir os campos de cada coluna e seu alinhamento. Então, aí vai ficar o quê? Essa parte aqui, ó. Vamos lá. Qual vai ser o alinhamento, tá? E como vai ser configurado esta área aqui. Eu tinha configurado este pedacinho aqui, ó, do cabeçalho, das linhas, no geral. E agora eu vou colocar configurações em cada registro, aí, em cada linha de registro, tá? Então, eu coloco o nome das colunas, né? Para ficar direitinho, aí eu coloco código, certo? E digo que o código vai ter o tamanho widget igual a 40. Então, ó, listview 1.columnsWidth adiciona .add text. Então, lá na coluna vai aparecer o nome. Aqui, quando eu dou listview.columnreaders.add text, eu estou dizendo para ele colocar o quê? Estou falando para que seja igual ao nome que eu estou colocando aqui, código no caso.
depois código do livro, livro, autor, editora, para todos os campos que eu quiser que apareça, tá? Muito bem, eu posso ter lá alguma coisa que eu não queira que apareça, aí eu não vou colocar aqui, mas no caso eu coloquei todos os campos, tá bom? Depois eu coloco uma vírgula, sempre entre aspas aqui, né, lembrando, depois a vírgula e width, o tamanho é o tamanho da coluna. Então eu coloquei aqui que o tamanho da coluna para código será 40, tá? Do livro será 80, que é o nome do livro. Para o código do livro será 80. Para o livro será 220, que é o nome do livro. O nome do autor, 220. Para a editora, 120. Você pode ir mudando isso aqui. Então você vai mudando de acordo com a sua necessidade. Você vem, coloca um tamanho, o padrão são 60, aí você colocou o tamanho aqui, aí você vai, executa, vê qual é o tamanho. Se tá bom, você deixa. Se estiver muito grande, você diminui ou aumenta de acordo com a necessidade. E você vai aumentar aqui, colocar 40, 220, 120, 40, 80, 60, de acordo com a sua necessidade. Muito bem, depois vírgula novamente, e aí você faz o alinhamento. Um alinhamento sempre vai ter os 2 pontos igual, tá? Então você vai colocar alinhamento, 2 pontos igual ao quê? Colocando aqui, o 0 é a esquerda, o 1 é a direita e o 2 é o centralizado. Então, no caso, por exemplo, do código, eu coloco o 0. Tá? A primeira coluna você não consegue fazer outra configuração, então você tem que deixar 0. Depois as outras é possível você alinhar centralizado, como é o caso do código do livro. Para o livro, nome do livro eu deixei à esquerda, para o autor deixei à esquerda, editora também à esquerda. Na edição eu coloquei já centralizado, igual à série do livro também, e mais o ano. No gênero eu coloquei à esquerda e à direita somente a coluna de valores, tá bom? Então foi isso que eu fiz aqui. Então quando você precisar fazer um list view, você tem que fazer toda essa parte aqui, ó. Tá? Declarar as variáveis. Essas variáveis vocês viram que ainda não entraram, vão entrar agora. Então o que o for next faz? Ele repete um grupo de instruções de acordo com o número de vezes especificados. Então aqui eu estou dizendo o seguinte, para o meu for next. Aqui embaixo está o next, tá? Então, o que eu estou falando para ele? Olha, para i, tá? Aquela variável que eu declarei, para i igual a 2, vai até a última linha e volta. Vai achando os valores, evidentemente, tá? Ou seja, ele vai até a linha A, 1.048.576, e vai procurando. A hora que ele acha, ele executa alguma coisa e faz a verificação, que no caso aqui eu vou colocar embaixo, ó. Então, se o campo for igual a branco, ou seja, vazio, em qualquer linha das colunas indicadas, então vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma consistência perguntando, ou melhor, falando assim, ó. Então, se for branco ou se tiver um nome naquele campo, tá? Eu faço alguma coisa, mas não é só isso. Então, se esse campo, texto código for branco, ou ele encontrar um valor que estiver em i, que foi encontrado por causa do for i, né? Aí o que ele faz? E texto livro, ou seja, o campo livro em branco, ou com o nome que ele encontrar, que for digitado, e texto autor, ou seja, o autor for em branco, ou texto autor tiver conteúdo igual a i, que foi digitado em i, e texto de editora também branco, ou que tenha sido digitado alguma coisa, ou ainda o gênero do livro também a mesma coisa, branco, ou encontrado alguma coisa na coluna, vocês viram que aqui são colunas A, C, D, E e I. Se for em branco, ou eu digitar alguma coisa um desses campos aqui, aí ele vai fazer algo nesses campos. Os outros campos que não tiverem aqui não interferirão, ou seja, você não vai conseguir procurar por eles, tá? Aí o que ele vai fazer? Ele vai setar a variável item e joga os valores de cada subitem para a coluna e linha. Set item igual ao list view list item.add. Tá? Só você digitando que ele vai aparecendo para você.
Quando você digita essa linha aqui, então quando você seta aqui, ó, set item igual, ó, list view, pode até colocar assim, view 1 ponto, olha lá, ele já busca para você, se coloca list, olha lá, list itens, tá vendo? Dá o tab, ponto, add, olha lá, tá aqui, né? Abre parênteses e vai colocar o index e os outros parâmetros que você quer, certo? Aqui foi só para vocês verem que funciona realmente, tá? Que é para ele pegar, colocar dentro da variável item o conjunto, né, que está na planilha, na coluna A e concatenado com o I, que é a nossa variável aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o texto que eu encontrei, se for branco, ou se eu digitei alguma coisa naquele campo, eu vou colocar dentro desse item. E vou jogar em cada subitem e vou colocando lá. Subitem 1, 2, que é referente a cada coluna. A coluna B, C, D, E, F, G, H, I. Entenderam? Que é exatamente o que nós vamos ver aqui agora. Se eu deixar em branco, ele mostra todos os campos para mim. Então, aqui. Agora, se eu digitar aqui, por exemplo, em livro, minha história, e lembrando, você tem que digitar exatamente como está escrito. Se você digitar diferente, ele não vai aparecer para você, ó. Minha história, ó, coloquei histório, tá? Ó, list, ou listar banco de dados ou base de dados, você vê que não mostrou nada. Agora, minha história, ó, ele mostra para mim o único livro com o nome Minha História, da Michelle Obama, tá? Aí eu venho e apago aqui. Se eu quiser por autor, por exemplo, antes vamos dar uma, ó, também quando está em branco, lembra? Então se ele encontrar branco, ele mandar listar, ó, vai listar tudo, certo? Se eu colocar por autor aqui, por exemplo, o Alexandre Dumas, e mandar listar, ele lista aqui para mim também, ó, do mesmo jeito. Eu pego e limpo aqui, por exemplo, posso dar um por gênero aqui agora, ó. Se vamos supor o romance. Aqui o romance, cadê o romance? Está aqui, ó, RO romance e listar. Ele vai mostrar todos os registros que tem romance como gênero. Ele vai mostrando para a gente. Foi isso que a gente fez. Como? Porque ele pegou o valor de item para cada uma das linhas que ele foi achando e foi jogando nos subitens, que os subitens são os campos de lá da planilha que são jogados para cá. Ele vai lá e joga aqui. Tá bom? Foi isso que ele fez. Vamos sair daqui um pouquinho, né? E voltar para cá. No item 9, que é o valor, eu, além de mandar jogar, eu mandei jogar na coluna J, junto concatenado com o valor que ele encontrar, eu pedi para formatar, tá? Formatei com o valor de moeda. Por isso que quando eu executo aqui, ó, executando novamente, para que vocês vejam realmente, quando eu executo aqui, por exemplo, vamos pegar lá para o gênero infantil, por exemplo, ó, listar. São 3, 4 aqui. Ó, olha o valor. Está formatado. Se eu não tivesse colocado aquele format currency, ele iria aparecer só 84,88 e os outros valores sem o valor de reais, tá? Muito bem, saindo daqui. Depois que eu mostrei todas as colunas, todas as linhas, os registros, ele volta às cores padrão dos campos do formulário, tá? Aqui que eu fiz essa parte, para ele voltar à cor normal, porque lembra que a gente vai lá, coloca a cor amarelinha, a cor e volta para o branco. É isso que eu estou fazendo, voltando para a cor padrão, que é o branco. Tá? Aí eu encerro meu if com endif, né? Porque está tudo dentro do if e endif. Isso aqui. O next, depois eu faço toda a consistência, mostro. Por que isso? Para vocês entenderem. Eu faço o for aqui, tá bom? Dentro do for
enquanto isso aqui ele for percorrendo a planilha e for encontrando, ele tem a consistência. Ele faz para cada linha que ele encontrar e vai mostrando para a gente, vai colocando lá no List View. Depois ele volta, por quê? Porque está dentro do Next. Então, cada registro que ele acha, ele vai lá, faz o primeiro registro, Next, vai, Next, e assim por diante, até acabar o banco de dados. É exatamente o que ele faz. Em seguida, eu coloco sempre, né, por código do livro, para ficar ordenado ou classificado pelo código do livro. Eu faço a contagem de registros e do Application Screen Update voltando para o normal. Então, esse aqui é o List View, tá? Que vocês viram aqui. Agora, para a gente criar o List View, para que vocês possam entender como é que eu cheguei no List View. Primeiro, ó, aqui, pessoal, tá vendo que está até desconhecido? É o meu List View. Porque ele não vem normalmente na caixa de ferramentas. Eu tenho que clicar com o botão direito aqui, ó, dentro da caixinha de ferramentas, controles adicionais. Ó, olha quantos controles nós temos. São vários controles que a gente acaba, muitas vezes, dependendo do que a gente vai fazer, a gente não usa, a gente só vai colocar quando precisar, né? Então tem vários, ó. Tá? Aqui estão sendo mostrados para vocês. E ele vai aparecer aqui para a gente. Ó, o List View. Aqui, ó, List View, List Box. Aqui, ó, List View. Control Version 6.0. É este aqui que vocês vão pegar. Microsoft List View Control Version 6. Então, ok, ele vai aparecer para a gente aqui, ó. E aí, quando eu quiser utilizar, eu clico nele e faço o movimento na diagonal para ele abrir a caixa que eu quero. Depois eu posso ir aumentando ou diminuindo de acordo com a necessidade. Tá? Aqui, ó. Então, aqui eu não vou criar. Então, depois que você criou tudo, aí você vai pegar e vai diminuir ou aumentar de acordo com a sua necessidade aqui, ó, tá? Certo? Então, depois que você criou, basta você dar um duplo clique aqui, ele vai aparecer para a gente o List View que está aqui, ó. Ele já tem criado, né? Tá aqui o nosso List View, tá? Que a gente deu o nome de listar registro, tá aqui, certo? Deixa eu ver, para finalizar esta aula bônus 3, eu quero só explicar uma coisa para vocês, falar novamente, né, que esse tipo de informação que eu estou dando para vocês, na verdade, o que que é? Não é para ficar fazendo passo a passo com vocês, porque passo a passo vocês já aprenderam, né, com o curso. Aqui é para mostrar o que vocês podem usar dentro do seu Excel como com o VBA. Então, quando você precisar, por exemplo, criar uma list view, como você faz? Está lá. Expliquei para vocês. Vem aqui, botão direito, cria aqui o list view, né? Aliás, insere o botão de list view aqui na sua caixa de ferramenta, clica nele, cria a caixa, dá um duplo clique, ele vai abrir aqui para a gente o list view, né? Que está aqui embaixo, tá? Por exemplo, você vai criar cada parte do List View. E aqui, se você seguir como tá, você vai conseguir só adaptar para a sua necessidade aí. Mas se você fizer o que está aqui, vai dar certo. Tudo isso aqui você mesmo que vai fazer, tá? A mesma coisa com os outros campos. Estou colocando dessa forma documentado para que você possa, essa que é a ideia, de você usar em outros trabalhos que você tem. Então, você não precisa usar só nesse aqui, você pode usar em qualquer trabalho, é só você adaptar para o seu. Tá? Se o seu tiver um outro nome lá de campo, você vai usar para outro nome de campo e assim por diante. Tá bom? É só você fazer e seguir o mesmo padrãozinho aqui, não tem o que dar errado, vai dar certinho, tá bom? Então, na próxima aula, veremos estes botões aqui. Ok? Tá? Então, aguardo vocês lá. Até mais.